Eu quero contar uma história para vocês de alguns garotinhos no sul da Tailândia, num lugar chamado Koh Phangan. Eles adoravam futebol, eles amavam futebol. Todo jogo que passava na televisão, eles assistiam. Era o maior prazer deles. Só que eles nunca tinham jogado. Até que um dia um deles teve uma ideia. Por que a gente não monta um time de futebol? Ficaram animados, começaram a pular e tal, vamos ter nosso time. Só que alguns segundos depois eles perceberam que eles tinham um grande problema. Eles não teriam onde jogar. A vila deles, Koh Phangan, era uma vila de pescadores onde as casas ficavam sobre a água. O único espaço de terra que tinha era uma montanha próxima. Então eles não tinham campo. E aí eles sentaram, ficaram tristes. Pô, a gente não vai poder jogar. Até que um deles teve uma outra ideia. Se a gente não tem um campo, por que a gente não constrói um? Por que a gente não faz o nosso próprio campo? E aí eles se animaram de novo, saíram pulando e começaram a correr atrás de todo tipo de coisa que eles poderiam usar para construir esse campo. Então, barcos velhos, madeira velha, todo tipo de material que poderia ser usado. Depois de um tempo, trabalhando, montando, pregando, batendo, se molhando, eles conseguiram construir o próprio campo de futebol. Eles criaram o próprio espaço para poder jogar. Claro que depois de pronto, eles jogaram bastante, aprenderam muita coisa. Para quem nunca tinha jogado, eles se desenvolveram, participaram de competições. O time que esses garotos criaram é até hoje um dos melhores do sul da Tailândia. Essa é uma história real. Mas para isso eles precisaram usar a criatividade para resolver um problema. No caso deles era um grande problema. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Como que a gente pode usar a criatividade para resolver os nossos problemas? Só que antes de eu explicar para vocês como a gente faz isso, seria interessante eu explicar para vocês o que é criatividade. Porque como o Jorge acabou de falar, quando eu falo para as pessoas que eu dou aula de criatividade, gera uma certa estranheza. As pessoas me olham assim, né? O que você vai fazer? Vai me ensinar a desenhar? Vai me ensinar a fazer artesanato? Dá para aprender criatividade? Isso não é coisa de maluco? Eu acho que isso aí é um dom. Eu só nasço com isso e eu não nasci com isso. Já me falaram até que é coisa de maconheiro. Todo mundo lá, né, na brisa e tal. Não é bem por aí não. Mas existe essa confusão do que é criatividade. Dentro desse contexto que eu quero passar para vocês, eu defino de uma maneira bem simples. Eu defino a criatividade, sumiu ali, mas eu defino a criatividade como uma ferramenta para resolver problemas. Tá? Simples assim, dessa forma. Criatividade como uma ferramenta para resolver problemas. E para explicar isso um pouco mais, eu quero contar uma outra história para vocês, uma história real que aconteceu um tempo atrás, quando as ferramentas de uma marcenaria estavam brigando para decidir qual era a melhor delas. Tá, tudo bem, não é uma história real, tá? Mas ainda vale o contexto. O martelo já assumiu na frente dizendo que ele era a melhor das ferramentas. As outras ferramentas ficaram bravas. Não, você não pode ser o melhor, você está o dia inteiro dando porrada em todo mundo, você é muito duro. E aí, não, tudo bem, eu assumo minha culpa. Só que se eu sair daqui, o parafuso tem que sair também. Porque ele é um cara muito enrolado, fica o dia inteiro dando volta para chegar onde ele quer. O parafuso também assumiu sua culpa, mas então ele falou, a lixa tem que sair fora. Ela é muito áspera, está sempre em atrito. A lixa, por sua vez, falou da trena, que se acha na medida perfeita e está sempre medindo os outros. E essa briga continuou durante um bom tempo, eles não decidiam qual ferramenta era melhor, até que o marceneiro chegou, juntou todas elas e começou a trabalhar. Ora martelando, ora serrando, ora usando parafuso, chave de fenda, todas as ferramentas que ele tinha. Depois de algumas horas, ele tinha construído uma belíssima mesa. E nesse momento, vocês devem estar se perguntando, o que diabo isso tem a ver com criatividade? Bom, uma ferramenta é uma ferramenta. Ela não é boa e nem ruim. O que faz a diferença é como você usa essa ferramenta. E com a criatividade é a mesma coisa. Tá? Muitas pessoas não conseguem resolver os seus problemas de criatividade porque elas ainda não aprenderam a usar. Ou melhor, porque elas desaprenderam como usar a criatividade. Quando eu falo que as pessoas desaprendem a ser criativas, elas olham um pouco estranho, mas eu quero explicar para vocês por que isso acontece. Foi feita uma pesquisa com crianças, e essa pesquisa constatou que as crianças de até 5 anos de idade,
98% delas são criativas. Ou seja, praticamente todas as crianças são criativas. Essas mesmas crianças, aos 10 anos de idade, somente 30% delas continuavam altamente criativas. Uma queda bem grande. Aos 15 anos, já não mais crianças, adolescentes, somente 12% das crianças, desses adolescentes, continuavam altamente criativos. E aos 25 anos, já adultos, somente 2% continuam altamente criativos. Ou seja, a gente desaprende a ser criativo. Durante a nossa vida, a gente desenvolve uma série de bloqueios que vão impedindo que a gente use essa habilidade, que a gente use essa ferramenta. Tá? Então, todos nós temos esse potencial de ser criativo. Eu não quero entrar muito nessa discussão agora, mas eu vou deixar aqui a pergunta para vocês. Onde é que as crianças estão dos 5 aos 15 anos de idade? A gente tem vários vilões, claro. Às vezes, alguns nem são de propósito. A própria família, às vezes, inibe muito a criatividade de uma criança. Mas um dos grandes vilões é a escola. E eu falo isso da visão de um cara que esteve lá dentro por muito tempo. Eu dei aula em escolas durante 12 anos. Então, eu conheço tanto a visão de fora quanto de dentro. Tá? Mas aí já é uma discussão para uma outra palestra. Vamos voltar na criatividade. Porque eu quero trazer para vocês algumas coisas que a gente pode fazer para eliminar esses bloqueios, para eliminar tudo aquilo que impede a gente de ser criativo. Existem diversas técnicas, diversos exercícios, muitas coisas que a gente pode fazer, mas basicamente, embora não seja fácil, é simples. Quando você quer ter mais força, quando você quer ser mais ágil, você faz exercícios para o seu corpo. Então, se você quiser ser mais criativo, você tem que fazer exercícios para a sua mente. E uma das melhores formas que a gente tem para trabalhar a nossa criatividade, para exercitar a nossa criatividade, é treinando a nossa imaginação. De todas as técnicas que a gente pode ter, desenvolver a nossa imaginação é uma das melhores. Albert Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque o conhecimento ele só te leva aonde as outras pessoas já foram, por caminhos já trilhados. A imaginação te leva para qualquer lugar. Então, se vocês quiserem desbloquear a mente de vocês e começar a usar a criatividade, eu aconselho fortemente que vocês comecem a desenvolver a imaginação de vocês. E para isso eu trouxe uma técnica muito simples, muito fácil de usar, mas que se vocês usarem eu garanto que vai trazer muitos resultados, que é fazer uma perguntinha simples. Perguntar para vocês mesmos, e se? Essas 3 letrinhas são suficientes para começar a desbloquear a imaginação de vocês. Começa a se perguntar mesmo, e se a gente tivesse 7 dedos em cada mão? E se os carros não tivessem rodas? E se os animais falassem? E se a gente tivesse asa? E se as televisões fossem redondas? Claro que só fazer a pergunta por si só não adianta, você tem que responder ela, mesmo que seja mentalmente, tá? Mas você precisa fazer a pergunta, e começar a responder. E se os carros não tivessem rodas, será que ia estar deslizando por trilhos como se fosse um trem? Ou ia estar voando igual no De Volta para o Futuro? Esse exercício, ele vai ajudar a desenvolver muito a imaginação de vocês, ele já vai servir como um exercício para desbloquear a nossa mente, mas ele também pode ajudar vocês a resolver os problemas. Às vezes, isso acontece muito com quem é especialista em uma área, a gente começa a olhar o problema somente de um foco, somente de uma perspectiva, e a gente não consegue achar a resposta. Então, às vezes, se você perguntar, e se eu desse a volta nesse problema aqui? E se eu olhasse para um outro ângulo? E se eu olhasse, por exemplo, o meu produto da perspectiva de quem vai comprar o meu produto? Parece óbvio, mas a maioria dos vendedores não fazem isso. Então, começa a usar o e se. Começa a se perguntar. Esse é um exercício que vocês podem fazer quando estiver entediado no trânsito, quando estiver tomando banho, ou até mesmo quando estiver trabalhando e tiver que resolver um problema. Tem aqui um aluno do curso de criatividade que ele já praticou bastante o e se, até me surpreendeu algumas vezes, né? Falou que resolveu. Então depois vocês podem até conversar com ele que ele dá mais alguns exemplos. Mas eu aconselho que a partir de hoje vocês passem a incorporar isso. Isso vai ajudar bastante. Para finalizar, dessa vez eu tenho que esperar aqui. Não era esse não, era esse aqui. Para finalizar,
Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. É muito importante que todos vocês sejam presentes, não só para ver as palestras, mas para ajudar a fortalecer esse evento. Muito obrigado. Eu quero deixar um abraço de um grande amigo nosso aí, Tom Hanks. Muito obrigado.